Ok. Então, a gente dá mais 5 minutinhos ou começamos agora? Só tem o Arthur e o Jorge Felipe. Ah, o João. E 2 Walters. Agora estou aqui. A gente espera mais um pouquinho ou pode começar, Aline? Não, pode começar. Vamos gravar? Já está Ok, gravando. então boa tarde, pessoal. Então, a gente vai dar seguimento aqui às palestras da Dell Technologies para vocês, para o IRS. Hoje o tema é grafos e matriz de adjacências. O Jaumir da Silveira vai conduzir. Ok? Vinícius e Chung também estão aqui, então podem ajudar e colaborar no que for possível. Eu vou tentar interferir o menos possível, vou ficar aqui quietinho dessa vez, ao contrário do Roberto Normal que participa, dessa vez eu vou ficar quietinho. E, por favor, todo mundo que está aqui, interaja o máximo possível. Se tiver alguma pergunta, pergunte. É super importante para a gente ter esse retorno à participação de vocês. Então, Jaumir, por favor, pode seguir adiante. Show é seu. Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco, né, de grafos de matriz de adjacência. Isso, na verdade, não deixa de ser uma continuação do que a gente já falou na aula anterior, né? E assim, sempre com aquele nosso espírito de pergunte sempre que tiver dúvida, algumas coisas não vão dar um clique na hora, não tem importância, abstrai e vai, que um dia as coisas vão amadurecendo. É importante a gente ter um papo descontraído, se divertir e apreciar a beleza da gente estar aqui compartilhando conhecimento, tá? Então, antes da gente começar, né, com a história, né, do título Grafos na Matriz de Adjacência, vamos fazer um prelúdiozinho rápido, né, para a gente lembrar, né, que as estruturas matemáticas, o que elas fazem com a gente? O que a matemática tem de útil? Ela ajuda a gente a descrever o conhecimento de forma não ambígua, ela nos ajuda a pensar, a calcular, a ver precedência ou fazer derivações lógicas e podem ser reutilizadas em situações diferentes. Durante o nosso encontro, a gente vai ver a gente vai ver exemplos disso. Como eu digo assim, descreve o conhecimento de forma não ambígua, é porque é o seguinte, lembra que em português você pode dizer assim, é bonito ver o pôr do sol andando de carro? Aí você pensa assim, gramaticalmente você pode dizer assim, eu estou de carro vendo o pôr do sol, eu acho o pôr do sol bonito. Mas gramaticalmente você pode imaginar também que tem um pôr do sol andando de carro. E você acha bonito, é bonito ver o pôr do sol andando de carro. Você pode até dizer assim, mas a gente, pelo contexto, a gente sabe que é impossível um pôr do sol pegar um carro e começar a dirigir. Fala assim, mas imagine outras situações. Você diz assim, é bonito ver a garota de Ipanema andando de carro. Aí já a coisa já complica, né? Porque você pode dizer assim, é bonito andando de carro, dá uma olhada assim, ver a garota de Ipanema. Não deveria, né? Porque você deveria estar prestando atenção na condução. Mas também você pode dizer que é bonito ver ela andando de carro. Então, a língua tem essa riqueza da ambiguidade. A matemática, por outro lado, elimina essas ambiguidades para a gente e torna as coisas mais claras. Então, quando eu digo assim, 5, todo mundo tem ideia do que vem a ser um 5, né? Agora, quando eu digo lá embaixo, na terceira linha, pode ser utilizada, reutilizada em situações diferentes, também é uma das grandes belezas da matemática. Deixa eu, conseguir ligar aqui eu sempre tenho. Por quê? Imagina assim, quando a gente diz assim que são 4 pontos cardeais, alguém lembra quais são os 4 pontos cardeais? Atenção, quem se candidata a dizer? Pontos cardeais são a roda dos ventos? Isso, é por aí. Norte, sul, leste, oeste. Né? Norte, sul, leste, oeste. Exatamente. Mas eu também posso perguntar para vocês o seguinte: eu tenho Sol,
Tem primeiro, segundo, terceiro. Eu posso perguntar para vocês assim: qual é o quarto planeta mais próximo do Sol no nosso sistema solar? Quem vai responder essa? É Marte. Mercúrio. Não, o quarto é Marte. Quem falou Marte acertou. Veja bem, gente, isso é uma coisa trivial, todo mundo sabe, mas é uma coisa maravilhosa. A ideia 4, ela está sendo usada em dois contextos completamente diferentes. Um contexto é geográfico, né? Quais são os pontos cardeais? O outro contexto é de precedência em cosmologia, onde está o quarto elemento. Então, a matemática tem essa beleza da não ambiguidade, poder ser utilizada e poder ser usada derivadas lógicas. Vamos explorar um pouquinho isso antes de a gente chegar no grafo, né? Porque o grafo é isso, uma estrutura matemática mais sofisticada e que permite a gente usar em situações diferentes. Mas antes a gente vai se divertir um pouquinho, a gente vai fazer uma viagem no tempo, tá? E vamos voltar para a história do Mendel, do Grigor Mendel. Alguém se lembra? Alguém já ouviu falar da história do Mendel e suas ervilhas? Não? Então eu Eu ouvi digo. hoje na aula. Hã? Eu ouvi exatamente hoje na aula. Pois é, olha que Interessante. história bacana. O Mendel, ele era um cidadão muito curioso, muito inteligente, tá? Que viveu no Império Austríaco, lá entre 1850 e poucos, por aí. E ele era um padre, era um monge, na verdade, da Ordem de Santo Agostinho, que lá na abadia onde ele se situava, onde ele morava, ele tinha um jardim, ele fez muitas experiências, né? Ele tentava entender como se transmitiam características, né? E muitas dessas experiências dele ficaram tão famosas que hoje em dia ele é considerado o pai da genética. Então, isso, ou seja, Mendel, bota aqui, Gregor Mendel, no Império Austríaco, só que hoje, aquele Império Austríaco, né, era um império grande, que depois virou Império Austro-Húngaro e tal, hoje seria, onde ele estava, o monastério dele, na República Tcheca. Mas, voltando à história dele, é o seguinte, então ele pegava várias plantas, né, e ele chegou a examinar, segundo os catálogos, 28 mil plantinhas. Olha o tempo que ele fez de fazendo geração a geração. E o trabalho das ervilhas ficou muito notável. A gente vai pegar um trabalho dele aqui, tá? Ele pegava ervilhas que tinham sementes amarelas e eram lisas. Ele pegava ervilhas que tinham sementes rugosas, né, e eram verdes. O que ele fez? Ele cruzou sementes, ervilhas desses tipos diferentes. Ele estava esperando o que é que vem daí. Vai vir ervilha rugosa e amarela, vai vir ervilha. Que tipo de ervilha veio? Para o espanto dele, a primeira vez que ele cruzou essas duas ervilhas diferentes, só saíram ervilhas amarelas e lisas, de semente amarela e lisa. Foi um espanto para ele, isso foi uma primeira geração. Aí, na segunda geração, ele fez uma coisa que foi o seguinte: ele autopolinizou essas ervilhas, ou seja, essa planta aí, que já é a primeira geração, ele já pegou essas plantas novas, e essas plantas que tinham umas flores, que tinham aparelho reprodutor masculino e feminino, ele autofecundou as próprias plantas, em que todas tinham essa característica. E daí, na segunda geração, ele fez vários exemplos, e proporcionalmente, tá? Não foi esse número daqui, digamos que, sei lá, foram 1.000 ou 2.000 plantas, e proporcionalmente ele descobriu que muito predominante as ervilhas amarelas e lisas, uma proporção de 9, depois uma proporção de 3 de ervilhas rugosas e amarelas, depois uma proporção de 3 de ervilhas verdes e lisas, e só uma verde e rugosa. Então, daí, veja bem a genialidade do cara. Ele tentou formular isso dizendo que existem características que são dominantes e características não recessivas. Você pode ver que ele expressou isso com um maiúsculo e como um minúsculo. E ele
através disso, através das proporções, eles criou até o que a gente chama hoje de leis de Mendel, que são as leis da genética, que chamam até ele de pai da genética. Olha que bacana aí, de exemplo científico. A gente sempre fala isso no empírico, você formula uma hipótese, mas a hipótese te surpreendeu, então vamos fazer de novo, até ele chegar a uma teoria. Então, olha, recomendo muito ver a história do Mendel, que é interessante. Ele era sempre muito inteligente, mas a família dele não tinha dinheiro para ele seguir com os estudos. Ele decidiu ser um monge, porque ele teria recursos, e fez muitos outros trabalhos, tá? Mas a gente vai pegar carona do Mendel, a gente vai pegar carona do Mendel para... Deixa eu pegar aqui só... Vamos tentar pensar um pouquinho com as ervilhas do Mendel. Se eu digo para vocês, é para vocês responderem, né? Que eu tenho 7 ervilhas, são 7 amarelas e 3 enrugadas, eu pergunto a vocês assim, quantas ervilhas são ao mesmo tempo amarelas e enrugadas? Lembra que as ervilhas podem ser amarelas ou verdes. As ervilhas podem ser lisas ou enrugadas. E o que eu estou dizendo aqui é simplesmente, eu tenho 7 ervilhas, são 7 amarelas e 7 enrugadas. Eu pergunto a vocês agora, quantas são ao mesmo tempo amarelas e enrugadas? É para você responder. Lembrando que o total são 7, né? Botei aqui o total. Mas são 3 ervilhas amarelas e enrugadas. Exatamente, porque são 7 ervilhas no total e as 7 têm que ser amarelas. Mas se são 3 enrugadas, então 3 têm que ser ao mesmo tempo enrugadas e amarelas. Isso a gente chegou à conclusão pensando, né? Agora, a gente pode usar uma estrutura matemática, um pensamento matemático que vem da história de teoria dos conjuntos, que ajuda a gente a sintetizar isso, tá? Esse diagramazinho aqui, de botar conjuntos em bolinhas e dar nomes, a gente depois vocês podem ver isso chamado diagrama de Venn. Vamos tentar imaginar como é que a gente resolve isso. Olha, por aqui a gente está vendo que são todas as ervilhas amarelas, tá? Aqui são todas as ervilhas enrugadas. E aqui no meio eu represento todas que são amarelas e enrugadas ao mesmo tempo. Então, vamos tentar escrever isso matematicamente. A gente chama isso, transformar um problema no modelo matemático, a gente chama de modelar, né? Olha como é que a gente modela esse problema. A gente diz que, olha, 7 são amarelas. Então, eu posso dizer que A mais B é igual a 7. Eu digo que 3 são enrugadas. Então, eu digo que B mais C igual a 3. Agora, eu digo que são 7 ervilhas no total. Esse pedacinho daqui só, que é o A, mais esse pedacinho aqui só, que é o B, mais esse pedacinho aqui só, que é o C, é igual a 7. Olha só como só formulando isso a gente não precisa pensar muito. Você quer saber quanto é esse pedaço aqui? B, né? Foi o que eu perguntei. Quantas são ao mesmo tempo amarelas e enrugadas? Não, são isso. Quantas são ao mesmo tempo amarelas e enrugadas? A gente quer saber o B. Olha, A mais B mais C igual a 7. B mais C igual a 3. A gente pode começar a fazer, olha, é o que alguém já tinha falado. B mais C, se a gente sabe que é 3, a gente sabe que é 7. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, a gente sabe que 7 mais B... Opa, o que eu fiz errado aí? B mais C igual a 3, né? Não, B mais C, 3.
Universitários me corrijam, que eu estou errando logo no início. B mais C, é isso mesmo, 3. A mais 3 igual a 7, então A igual a 4. Olha a burrice, ou seja, eu tenho 4, então são só amarelos. Tá? Então aqui eu tenho 4. E tem A mais B igual a 7. Então A eu já sei que são 4, eu já sei que B são igual a 3. Então eu já respondi aqui. Olha. Então o que acontece? Se a gente jogar isso num computador, tudo bem, você diz assim, esse exemplo foi fácil, a gente calculou logo, mas assim, se a gente quiser jogar isso, sistematizar isso, jogar no computador, a gente precisa de uma linguagem matemática, expressar isso de uma maneira matemática é fácil. Vamos pegar, para a gente poder usar no computador. Vamos pegar um outro exemplo para a gente ver. Olha, se eu tiver 10 ervilhas, 7 amarelas e 3 enrugadas, quantas são, ao mesmo tempo, amarelas enrugadas? Podem responder. Vamos tentar fazer. Pensando. Alguém se arrisca? Eu diria que nenhuma são amarelas. Nenhuma, né? Mas você teve que pensar um pouco, né? Das 10 ervilhas, 7 tem que ser amarelas. Se 7 tem que ser amarelas, 3 não podem ser amarelas. Se 3 tem que ser enrugadas, 7 não podem ser enrugadas. Então, muito provavelmente, aí você pensa assim, olha para lá, muito provavelmente não são nenhuma, né? Então, mas olha só como é que sistematizando fica fácil. Vamos usar a mesma sistemática que a gente usou. Me ajuda a completar. A mais B mais C, nesse caso, vai ser quanto? Vai ser 10. 10, né? A mais B vai ser quanto? Vai ser 7? 7, exatamente. E B mais C vai ser quanto? 3. 3. A gente aqui quer saber o B. Olha, a B mais C a gente já sabe que é 3. Então, vamos fazer o seguinte, A mais 3 igual a 10, A igual a 7. Já matou aqui, olha. A mais B igual a 7. 7 mais B igual a 7. B igual a 0. Acertou, que falou 0, então não tem nenhum. Mas vocês reparam que só o fato de eu modelar isso dessa forma, e a resposta sai bem mais fácil do que você ter que ficar pensando na cabeça. Não. Então, 7 tem que ser amarela, 3 não pode, 3 tem que ser enrugada, 7 não pode, então eu acho. Olha só como é que sistematizando um problema, você tem. Você consegue aplicar isso para várias situações diferentes e a resposta é fácil. E se você puser isso no computador, aí é que está uma grande parte do trabalho do cientista da computação, é saber modelar, botar na estrutura direito, porque a conta o computador sabe fazer muito mais rápido que eu. Assim, Jair, posso comentar? Claro. Eu não sei se tu vai falar disso, mas assim, quando a gente olha assim, tem um conjunto A, o conjunto C e tem uma interseção B ali, dá até para fazer de cabeça, né? Demorou até para conseguir fazer de cabeça esse caso aqui, porque tem que pensar um pouco, né? E ver o que é o quê. E aí, quando a gente sistematiza, sai, como tu mostrou assim, quase mecanicamente, né? Isso. A questão é que se a gente tivesse mais um conjunto intersecionando com os outros dois e a pergunta começasse a ficar mais complexa e mais complexa, né? Então, assim, se tu tivesse não só a cor e a textura da ervilha, né? Tivesse mais uma característica, aí tu começa a ficar com interseções múltiplas entre múltiplos conjuntos e aí começar a descobrir quais são as interseções, né? Baseadas nas informações só dos conjuntos ou do conjunto baseado na interseção de cabeça começa a ficar inviável, mas a sistematização continua funcionando, né? Continua funcionando
E aí é que está, o computador, nisso ele ganha a gente. Ele sabe pegar essas contas, fazer muito mais rápido. Ou seja, o nosso trabalho é modelar um problema corretamente, que uma vez modelado e o computador sabe fazer as contas, pronto, o resultado tá, tá lá, tá à nossa disposição. Queria saber se vocês conseguiram pegar essa ideia. Vocês concordam comigo que da segunda vez foi só botar letrinhas lá, faz as contas, não precisou pensar muito, foi mais fácil do que você ficar tentando deduzir logicamente? Alguém concorda? Alguém discorda? Não, acho que foi bem mais fácil, sim. Foi bem mais fácil, né? E tem a outra coisa também que eu falei, né? Que a matemática, também as estruturas matemáticas, a gente pode generalizar. O que que a gente pode generalizar? Vamos pegar isso daqui, olha. Vamos chamar isso daqui de conjunto A, tá? E vamos chamar isso aqui de conjunto B, tá? A gente pode dizer, aí vocês vão dizer se eu estou certo ou se estou errado, tá? Eu vou chamar esse nzinho aqui de número de elementos, tá? O número de elementos dos dois conjuntos, A união B, união. Vocês já ouviram falar nisso? União entre conjuntos? Uhum. Tá. Eu posso dizer que o número de elementos, N, vou botar aqui. No número de elementos. Quando vocês estiverem estudando matemática mais avançada, para ficar mais chique, a gente às vezes usa um Czinho assim, a gente diz que é cardinalidade. Mas, por enquanto, vamos usar o número de elementos. Desses dois, é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos do conjunto A, interseção conjunto B. Aqui é interseção. Aí eu pergunto a vocês, faz sentido o que eu estou falando? Está muito estranho ou deu para perceber? Faz sentido, sim. Faz, né? Porque Acho que dá para pintar aí e fica claro, né? Posso fica, pintar em porque cima? quando eu digo assim o número A, vou botar xzinhos. O número de A é isso tudo. Então, eu estou contando A mais B. Aí, o conjunto B, vou botar bolinhas. Estou contando isso tudo. Notou que eu contei esse cidadão aqui 2 vezes? Isso, a gente, para qualquer tipo de elementos, vamos dizer assim... É isso, né, João? Pintei certo? Oi? Pintei certo? Esse termo em Isso, azul aqui exatamente. Muito são bem. aqueles caras lá. A gente está descontando os caras que foram contados 2 vezes. Então, Desculpa, isso é uma generalização que a gente pode usar em várias situações. Você pode dizer assim, em várias situações de estatística, várias situações que envolvem conjuntos, pessoas, populações, peixes, quantidade. Se importa se eu fizer uma retrospectiva do negócio que eu mostrei na outra aula? E fazer o exemplo aqui? Rapidinho, 1 minuto. Pode fazer. Tu consegue escrever na minha tela? Sim, ó, aqui tem o conjunto de brasileiros, lembra disso? E aqui tem o conjunto de cariocas, lembram disso? Que eu coloquei tipo o conjunto de brasileiros e o conjunto de cariocas, e aí todo carioca é brasileiro, mas nem todo brasileiro é carioca, né? Então se a gente quiser contar o número de brasileiros mais cariocas, né? Entendeu? Vai ser o número de brasileiros mais o número de cariocas menos a interseção, que é exatamente quem é carioca. Então o número de brasileiros mais cariocas é o número de brasileiros, porque todo carioca é brasileiro. Acho que eu só confundi, mas eu queria fazer o caso concreto de quando um conjunto é subconjunto próprio do outro, tá? Entendeu? Aí ele é inteiro descontado, né? Porque tu contou os cariocas 2 vezes. Acho que só confundi. Desculpa, ignorem. Mas você confundiu, mas eu peguei. Ele é contado 2 vezes. Porque quando você conta 1, você conta ele todo, e quando você conta 2, você conta ele todo também. Exatamente, só não sei se a galera... Aí, ó, o João pegou. Então valeu a pena. Desculpa, 1 minuto. Valeu. Então, pessoal... Ou seja, só para complementar e simplificar, né? Você contou o carioca uma vez como brasileiro e outra vez como carioca. Então, contou 2 vezes. Perfeito, perfeito. Valeu, o Roberto chegou e salvou com uma explicação mais simples. Exatamente, né? Porque como todo carioca é brasileiro, quando eu contei os brasileiros, já contei os cariocas, aí fui lá e contei de novo, não dá, né?
Vou botar até aqui escrito, para trabalho de férias para vocês, o exemplo do Vinícius, em subconjunto próprios. Ver o que é isso e como se aplica essa generalização, tá? Então, tudo isso, pessoal, a gente deu um exemplo, eu quis dar um exemplo de como é que as estruturas matemáticas facilitam a nossa vida, como modelagem é uma coisa interessante, como pode ser usada em 1000 situações, que é o caso de grafo. Grafo é uma estrutura matemática um pouco mais sofisticada, mas tem as mesmas, vamos dizer assim, finalidades que as estruturas matemáticas têm. Vamos tentar primeiro definir de uma maneira bem intuitiva. Olha, grafos ajudam a descrever relacionamento entre duas entidades. Sempre. E os relacionamentos dessas duas entidades com outras entidades. E os relacionamentos dessas outras entidades com outras entidades. Vamos fazer um desenho aqui, antes de qualquer coisa. Você pode dizer que Arthur conhece João, mas João conhece Caterina. E Caterina conhece Jorge. Mas Arthur também conhece Jorge. Então, eu estou descrevendo aqui sempre relacionamentos entre duas coisas, ou duas pessoas, duas entidades quaisquer que sejam, mas o grafo em si, quer ver? Vamos botar o Walter aqui. E o Walter conhece todo mundo. Apesar de eu estar descrevendo os relacionamentos sempre 2 a 2, quando você olha um grafo no geral, ele te permite ver uma situação mais geral, mais completa de um sistema e nos ajuda a pensar e nos ajuda a tirar conclusões lógicas e mais. Se você conseguir colocar o que seria um grafo no computador, a gente também vai poder fazer um monte de coisas interessantes. Vamos começar assim, a partir dessa ideia intuitiva. Mas essa ideia assim de relacionamento de 2 para 2, mas que no final te dá uma teia que você consegue ter ideias, isso daí é a ideia do grafo. O Vinícius chegou a falar uma vez em árvore. Ele chegou a mostrar, né? Ó, de um caminho para cá, você pode vir para cá, você pode vir para cá, você pode vir para cá, daqui você pode vir para cá. Eu pergunto a vocês, então, não tem certo, não precisa ficar com medo, pode dar o chute mesmo, o chutão. Vocês acham que uma árvore é um grafo? Eu acho que sim. Isso, exatamente. Porque faz tudo que eu falei de um grafo, a árvore também tem. A árvore é um pouquinho mais especial, porque a árvore a gente costuma chamar um nó de raiz e o do último nível, que pode ser aqui ou pode ser aqui, por exemplo, a gente costuma chamar de folhas. Então, isso ajuda a gente a pensar. Lembra que a gente fez o trabalho da busca binária e tal? Mas não deixa de ser um grafo. Então, a gente costuma dizer que a árvore é um tipo de grafo, só que é um pouquinho mais especializado. Outra ideia intuitiva, olha exemplo, o Vinícius também falou do labirinto. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar isso aqui como se fosse como é que é o nome? Um Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui, A, B, C, D, E, né? Olha como é que a gente representaria um grafo de caminhos do labirinto. Olha, a gente tem um nó 1A. O nó 1A, ele não tem caminho para um B, mas ele tem caminho para 2A. Já o grafo 2A, ele tem caminho para 2B. O grafo 2B tem caminho para 3B. Agora, por exemplo, o grafo 2B também tem caminho para 2C. Só que o grafo 2C também tem caminho para um C.
e por aí a gente vai. Então, com isso, só por esse grafo, a gente não só sabe que para onde cada um vai, ou seja, a gente tem uma visão local da coisa, mas se você olhar o grafo inteiro, você vai acabar descobrindo as maneiras, tem uma ou mais, de chegar até a solução final, que é a entrada e a saída. Isso daí ficou claro ou precisa repetir? Tá ok? Tá ok. Então tá. Então, olha, veja bem, o exemplo de grafo, que é uma estrutura matemática aplicada por um problema de jogos, né? Por caso. Vamos lá. Aí, se vocês só pensassem assim, agora é para vocês, né? Pode chutar, não tem certo, não tem errado, é chutão mesmo, tá? Se você visse assim, como é que eu poderia usar grafos para descrever outras coisas? Que outras utilidades passam pela cabeça de vocês? Não precisa sem... Vocês estão vendo isso agora, então sem pressão. Pode chutar qualquer coisa aí. É só que vocês pensarem, como é que eu relaciono duas pessoas, se relaciona mais com duas, pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa. Alguém pode chutar? Não sei, eu pensei em algo do tipo uma agenda diária, talvez, como se uma atividade tivesse correlacionada com a outra automaticamente. Eu preciso fazer uma atividade para poder chegar a outra atividade, para poder chegar a outra atividade. Tivesse Olha, esse tipo de ligação. isso pode ser muito interessante. Você pode, assim, se você tem atividade 1, você tem que fazer a atividade, só chega da atividade 2 para a atividade 1, isso pode ser interessante, mas você precisa da atividade 3 para fazer, da 1 para fazer a 3, e daí você pode fazer a atividade 4. Muito bom, esse grafo daí até existe. Se você tivesse falado primeiro, ele seria um grafo... Quem foi que falou? Foi o Jorge? Foi o Arthur? Não estou vendo daqui. Foi eu, Arthur. Foi o Arthur. Seria um grafo arturiano, se você tivesse sido o primeiro a falar isso. Como ele já existe, na verdade, ele se chama um grafo de dependências. Mas muito bem. Quando é tarefa, assim, a gente fala que é um workflow, né? Que nem o Roberto falou ali, que é um fluxo de trabalho, né? O workflow determina a ordem que as coisas vão ser executadas, né? Só uma observação que é, nesse caso, tu vai querer fazer o teu grafo ser direcionado, né? Ah, olha o spoiler aí, vai ter sangue. Desculpa. Brincadeira, gente. Tá bom. Mas eu já vou falar nisso. Desculpa, Vinícius. Mas é para a gente... Teve mais um exemplo, só um pouquinho, teve mais um exemplo no chat ali, por exemplo, uma rede de empresas, acho que o Jorge falou, o João Henrique, que é muito bom também, assim, tem uma rede de empresas, quais empresas fazem negócio com quais são fornecedoras de quais são clientes de quais, né? Maravilhoso, olha só. Empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4. Posso dar outro spoiler, João? Isso é um grafo de relacionamentos. Exatamente. Eu ia falar os relacionamentos podem ser diferentes, tá? Muito bem. E outros, por exemplo, até na química, você pode ter átomos, pode representar átomos ligados por ligações químicas. Quem se lembra da famosa água, né? Que tem um átomo de oxigênio ligado por um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. Você pode até, numa situação, um problema do contexto de química, modelar coisas como grafos. Assim, é claro que a água é bem facilzinha, né? A natureza tem moléculas enormes, né? Mas muito bem, ou seja, vocês estão pegando o espírito da coisa. Então, para a gente continuar, tá? Não precisa decorar isso agora, é só para a gente usar isso. A gente chama gráficos de vértices, tá? Como é que a gente define gráfico? Com vértices e com aresta. Só que uma aresta é, na verdade, um par de vértices. Então, se eu tenho V1, vamos dar aqui, V1, V2 e V3, tá? O par de vértices aqui é V1, o par de vértices não, os vértices, o conjunto V2, V3.
Mas arestas vão ser só V1, V2, ou seja, par, e V1 e V3. Tá? Então, eu vou explicar um pouco melhor isso quando eu falar direcionado não, mas por enquanto, a gente só precisa saber disso, quando eu falar o que é vértice e quando o que é aresta, tá? E aí, dirigido ou direcionado. Foi quando o Vinícius queria dar um spoiler, levou um tapão. O que é um grafo não direcionado? Você pode simplesmente dizer que o aluno A conhece o aluno B, que conhece o aluno C, e isso é o que te interessa, tá? Agora, então, nesse caso, uma aresta, tá? A gente diz que vou botar aqui entre chaves, dizer assim, que é um conjuntinho, tá? Por exemplo, aresta, um vértice A, um vértice B, e a outra aresta. Vamos lá. Vértice B, vértice C. Tá, então são gráficos não dirigidos. Agora, para vocês entenderem por que eu uso gráfico, para entender melhor a diferença, vamos direto para o gráfico dirigido ou direcionado. Vamos imaginar que numa sociedade, 10 aluninhos, todo mundo empresta dinheiro para todo mundo. E você quer saber quem está devendo quem. Vou botar assim, 3 aluninhos. Se eu simplesmente... Dá para usar o exemplo anterior, Jamir, de quem conhece quem, porque eu conheço o Neymar, mas ele não me conhece. Ah, mas isso é verdade, mas... Tudo bem, vai para o teu exemplo, desculpa interromper. Tá. Vamos dizer o seguinte, olha, vamos dizer que eu tenho um relacionamento, tá? Uma aresta, que eu estou chamando de aresta, que é uma aresta que quer modelar que eu empresto dinheiro, tá? E eu boto aqui, olha, o A empresta o dinheiro e eu posso dar a essa aresta um peso, a gente vai ver depois. Aí a volta, ó, eu aqui estou dizendo que A emprestou 10 para o B e o B emprestou 5 para o A. No final das contas, a gente pode dizer quem emprestou mais, quem emprestou menos, quem está devendo. Por exemplo, o C, ele recebeu 10 do B e ficou por isso mesmo, ele está com 10 lá de crédito. Então, créditos, débitos, essas coisas, quando a gente precisa dar uma direção, aí a nossa aresta, tá? Deixa de ser conjuntinhos com 2 e passa a ser o que a gente chama de par ordenado. A gente representa, né? Por exemplo, par ordenado a gente bota parêntese, né? Na ciência da computação. Que nem a gente faz em abscissa ordenada, né? 5, 4. Geralmente, alguém que está área de matemática está pensando em abscissa ordenada, vê logo que isso daqui é abscissa, isso daqui é ordenado. Esse é o x, isso é o y. Mas isso aqui é para dizer que é par ordenado. A B que está associada a um peso de 10. Enquanto que a aresta BA tem ela associada a um peso 5. Deu para pegar a ideia? O que é um gráfico que precisa ser dirigido e outro que não precisa? Eu não estou vendo o chat, então não preciso de uma resposta humana. A gente não está vendo o chat aqui, está tranquilo. Está tranquilo, né? Excelente. E aí vem um conjunto, aí vou dar um exemplo de uma coisa interessante. Eu disse que os grafos modelam relacionamentos 2 a 2, mas no final das contas ajuda você a tirar conclusões lógicas que podem ser gerais sobre um conjunto. Então, por exemplo, só para dar um exemplo entre vários, às vezes um grau de um vértice é interessante você analisar, saber, para você entender melhor o seu problema. O que é o grau de um vértice? Em grafo não direcionado, é grau simplesmente quantas arestas tem. Grau 1, grau 2. E aqui ele está dizendo aqui, self-loops não são permitidos. Eu roubei esse slide da USP.
Self-fluxo daqui, na verdade, são ciclos. Ciclo... Opa, botei o S ao contrário. O Vinícius, na outra aula, ele chegou a dizer que o caminho... Se você vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, você fez um ciclo. Lembra da história do ciclo? Tá. Então, grafos não direcionados, a gente matematicamente não define ciclo. Agora, em grafos direcionados, então, e o grau? Ó, esse daqui, olha, 2 arestas chegaram nele. Nesse daqui, 3 arestas. Em grafo direcionado, a gente usa uma complicaçãozinha, que é o número de graus de entrada, né, de entrada e de saída. Por exemplo, esse A não chegou nenhuma aresta direcionada a ela, então a entrada é 0. E a saída é 2, porque tem um relacionamento de A para C, um para ordenado e outro. Então, o grau é a soma. Tá? Então, esse é o grau de vértice. Aí, tirando essas coisas, não precisa decorar tudo agora, mas vocês têm uma ideia que isso interessa. Por exemplo, o grau de um vértice, né, que às vezes a gente chama de centralidade, imagina que a gente está vendo a estação de metrô de Berlim, né? Aí a gente vê que tá, olha, eu sou empreendedor, quero botar um quiosque para vender minhas coisas dentro do metrô. Aí eu vejo aqui essa estação que é Alexanderplatz. Aí eu vejo, eu tinha 2, e alguém me deu no meu time, disse assim, olha, em Rosa Luxemburgplatz, isso é uma estação que é grande, dá para você colocar o seu quiosque lá, pode ser bom. Mas um dos critérios que a gente vai usar é o seguinte, se eu pegar o nó Alexanderplatz, quantas arestas chegam a ele? Olha, chega uma, né, de Rosa Luxemburgo, chega 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Enquanto que de Rosa Luxemburgplatz, olha só, chega uma aresta de Alexanderplatz e outra de Zennefelderplatz. Então, a gente diz assim, grau de 2 arestas. Olha, isso daí no nosso problema, no nosso domínio do problema, a gente pode querer dizer que tem muito mais gente passando por Alexanderplatz do que por Rosa Luxemburgplatz. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Então, o grafo ele tem uma característica que a gente pode analisar, que é a centralidade, e dependendo do contexto que você está usando, quer dizer, quantos nós chegam, né, o grau, você pode usar isso no seu negócio para ver o quão importante isso é. Eu chutaria assim, olha, vamos ver Alexanderplatz primeiro, porque parece que tem muito mais gente entrando e saindo lá, visto que o grau desse nó é 6. Então, sem precisar explicar para o computador que Alexanderplatz fica em Berlim e blá, 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 é só você botar modelar um nó A, um nó R, e ele deduzir que que o A tem grau 6 e o R tem grau 2, isso ajuda o computador a sozinho te dar uma decisão. Então, olha só, é um exemplo de generalização, aplicação de uma estrutura matemática, que é o grafo, para você ter mais um exemplo de como você pode usar para entender um fenômeno um pouco mais complexo a partir de pedacinhos 2 a 2. Tá tudo bem aí, pessoal? Sim, sim. Sim. Uhum. Aí volta ela, a matriz. A gente ama a matriz, viu tabela, viu matriz. E eu pergunto para você, olha só, vamos juntar Lé com Cré, como diz a nossa chefa. Eu olho para essa matriz aqui. Vocês não viram nada. Vocês estão vendo essa matriz. Que coisas interessantes você pode ver nessa matriz? O que você acha interessante? Ela tem vários sinais de infinito no meio. Primeira coisa é que tem esse infinito aqui, que a gente vai ver o que é. Tá? Mas a outra coisa, ó, A diagonal principal dela é toda zero. a diagonal principal dela é toda 0. E outra coisa, ó, olha só como ela se reflete bonitinho
da parte superior de um triângulo inferior e um triângulo superior. Viu? Se a gente fosse pensar, essa matriz poderia representar o quê? Aí eu mesmo dou um spoiler. Olha só. Veja bem. Isso aqui eu acho que o Roberto até já salientou. A gente viu por Bucareste aqui, isso já deu uma ideia para a gente. Que isso são estradas ou distâncias na Romênia, né? Então, de Oradea para Zerinth, você tem 71, que pode ser quilômetros ou metros, ou por aí. Olha só. Imagina que eu tenha, veja se isso não é interessante, imagina que eu queira caminhar da cidade 0 para a cidade 4. Como é que eu posso representar um grafo no computador? Olha que legal. Cidade 0, cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4. Cidade 0, cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4. Aí começa a entender que entre cidade 0 e cidade 0, a distância é 0. Entre cidade 1 e cidade 1, a distância é 0. Começa a fazer sentido agora? Vou fingir que é assim, tá? Ó, quem cala não sente. Se vocês não reclamarem, eu vou continuar. Então, a gente chama isso de uma matriz de adjacências. Porque ela ajuda a gente a representar um grafo no computador. Em matemática. Aquele infinito ali, aquele infinito é porque não tem uma ligação entre o 0 e o 2, né? Isso, muito bem, Vinícius. Eu ia passar direto. Eu ia acabar voltando nisso, mas foi bom você falar agora. O que acontece? Entre o 0 e o 2, não tem caminho. Então, para o computador, o que a gente faz? A gente bota aqui para a gente representar matemático, mas a gente costuma botar o maior valor possível. Porque no computador não existe número infinito para o computador. Existem umas representações que são próximas a isso, mas não interessa a gente falar aqui agora. O que interessa é que para o computador, a gente tem que mostrar para eles que não dá para chegar lá. Então, a gente bota um número absurdamente louco. Então, com isso, a gente pode... Olha só, um grafo, olha que bacana. Um grafo que é uma ideia que ajuda a gente a ter interpretações de coisas que se relacionam 2 a 2, mas a gente quer ter uma visão um pouco geral do comportamento daquele sistema todo. Pode ser usado em várias situações diferentes. E agora a gente pode modelar matematicamente ou no computador usando uma matriz. Por isso que eu digo que é tipo assim, Romeu e Julieta, grafos e matrizes. Se bem que não é tão rigoroso assim, porque grafo não dá para representar só por matriz. Aí, no caso, o Romeu teria uma amante, não vamos entrar nessa história. Vamos continuar aqui com essa ideia de que uma matriz pode ser representada para visualizar um grafo e colocar no computador, e com isso a gente começar a tirar decisões lógicas e resolver nossos problemas. Vou dar um exemplozinho aqui, tá? Que como é que eu posso saber qual é o caminho mínimo entre as duas cidades aqui? Olha, eu tenho a cidade, faz de conta que essa cidade 0 e essa cidade 4. Como é que eu faço para saber qual é o caminho mínimo? A gente, de cara, a gente vê, olha, tem um direto para o 0,4, mas a gente vê um cenzão lá, alguma que é a distância, né? A gente vê logo, desconfia logo, esse número está muito grande. Mas eu posso pegar aqui, olha, 30 e 60. 30 mais 60, 90 é menor que 100. Eu acho que deve ser isso. Será que eu estou certo? Então, a gente agora vai usar um algoritmo para tirar essas dúvidas e decidir, com certeza, o caminho mínimo de um nó, que pode ser o final, qualquer nó, até um mínimo inicial. Lembrando que... Ô, Jomir, posso fazer um comentário? Eu não quero te interromper, mas fazer um comentário que talvez seja bobo, mas talvez seja útil para a galera. Que para mim foi útil quando eu estava vendo isso a primeira vez. Vocês lembram que quando eu falei na última aula que, tipo assim, eu tenho um grafo que diz assim, né? ABC, né? B, A, C. Eu posso desenhar esse grafo assim, né? A, B,
C, e ele continua o mesmo grafo, porque o que determina o grafo é quem está ligado com quem e de que jeito, né? Então, se aqui o custo era 10 e aqui o custo é 10, aqui o custo é 30 e aqui o custo é 30, esses são o mesmo grafo. Lembram disso? Tá? Então, assim, o jeito como tu desenha o grafo tem muito pouco a ver com o que tu quer, né? É uma representação das infinitas possíveis. Então, só queria mostrar para vocês que, assim, a distância da aresta aqui, né, essa distância que o João está falando, esse número aqui, é o que importa. A distância física desenhada no papel, se fosse tipo assim, nó 0, nó 4, isso aqui, com distância 100, e eu tivesse desenhado tipo, nó 0, com nó 4 muito pertinho, com distância 100, o que importa é o número, não importa a distância desenhada no papel, assim, tá? Por assim dizer. É só porque isso me confundia quando o pessoal falava em distância, eu falava, tipo, pô, esse cara aqui tá a mesma distância desse cara, esse é 10, esse é 100? Sim, porque essa distância aqui é só porque o grafo foi desenhado de um jeito, podia ter sido desenhado de infinito outros jeitos e teria sido o mesmo grafo, né? Então o que importa é o número. Muito obrigado, Vinícius. Faz todo sentido. Mas não sei se a galera estava confusa com isso quando viu, só... Desculpa a interrupção, mais uma. Foi a última. Tá. Aí eu vou dar uma ideia para você de como a gente faz isso, tá? E vou mostrar o algoritmo pronto, que é assim, não exijo que vocês entendam de uma vez e achem lógico de uma vez, porque foi desenvolvido por um matemático famoso, então foi alguém que já tinha experiência na área. Mas só para dar uma ideia, tá? A gente vai usar essa ideia assim, que pode ser que ajude ou atrapalhe. Vocês concordam que se eu posso galgar o primeiro degrau de uma escada, tá? Eu dou para vocês, eu consigo chegar no primeiro degrau de uma escada. E se eu, de um degrau qualquer, K, de uma escada, eu posso chegar até o próximo degrau da escada, eu posso concluir, então, que eu posso chegar até o topo da escada? Alguém entendeu ou não entendeu? Acha certo, acha errado? Nossa, faz sentido, sim. Faz sentido, faz sentido. Tá. Não sei se isso vai ajudar ou não, mas vamos direto para o algoritmo, porque o nosso tempo está acabando, para ver se dá tempo da gente brincar um pouquinho. O algoritmo, a ideia básica é o seguinte: a gente vai inspecionar cada nó passo a passo. Então, a gente chama isso, quando a gente diz na ciência da computação, algoritmo iterativo. Ou seja, a gente vai ter um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Então, diz assim, olha, passo a passo, inspecione cada nó. Em cada passo, eu faço o seguinte: escolha para inspecionar aquele nó com a distância mínima para a origem. Vamos fazer aqui, olha, uma tabelinha da distância mínima de A. A gente quer que a origem seja aqui, e a gente quer aqui que é o final. A gente quer ir de A para C. De A para C. Tá? Então, a distância mínima de A para A, que é para a origem, de todos nós para a origem. A distância mínima de B para A, todos nós para a origem. A distância mínima de C para A, distância mínima de D para A. Tá? Vou marcar aqui. Então, o nosso algoritmo, que é interativo, fala assim: inspecione cada nó. Em cada passo, escolha para inspecionar aquele nó com a distância mínima para a origem. Olha, distância mínima para a origem, tinha a origem A. Esse daqui, a gente inspecionou. Está claro que é 0. Vou botar aqui, olha, a distância mínima de 0 vindo de A mesmo. Tudo bem. Esse é o passo inicial, tá? Mas, preste atenção, recalcule as distâncias mínimas para a origem dos nós que ainda não foram inspecionados, ou seja, só inspecionei A. Então, o A alcança B, alcança por 3. Então, a distância mínima de B para A, eu vou botar aqui, olha, é 3, tá? Vindo de A. O C não dá, o A não alcança, não tem como. Então, aí que eu boto o tal do infinito. Nem preciso botar aqui de A, porque o C seria, mas assim é infinito, eu não alcanço. E a distância mínima de D para A, até onde eu saiba, é 5. Tá? Para A. Aí o pulo do gato é você saber passar de uma interação para outra. Em cada passo eu faço o seguinte: escolha para inspecionar aquele nó com a distância mínima para a origem. Esse daqui a gente já escolheu, tá? Foi dessa vez. Agora,
Os outros, distância mínima para a origem, olha, é o B. Então, a gente vai escolher esse nó aqui, B. Vou até botar aqui, olha. Jalmir, eu Opa. não queria interromper no meio da explicação, mas a gente já até ultrapassou o tempo, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar. Não, então a gente vai terminar esse exemplo, tá? O exemplo a gente vai terminar assim. Deixa eu ver aqui. E eu deixo esse exemplo maior para a gente fazer junto, tá? Então, é só para a gente pegar essa história. Walter, me dá em 5 minutos eu fecho a fatura, tá? Então, olha, esse daqui, olha, eu já peguei, que é o 3. Ah, então esse já está marcado. Esses dois já estão marcados. Agora, quais são os nós não inspecionados ainda? O C e o D. Aí eu chego o C e digo assim, olha, o C, eu consigo chegar de C para A partir do B eu consigo, olha, tem 6. Mas de B para A já era 3, eu já peguei o caminho mínimo. Então, eu faço assim, olha, eu venho 9, venho a partir do B. Tá? E o D? O D e o B não tem nada a ver, não tem caminho. Então, eu repito, 5A. Aí, o que eu vou fazer? Estou terminando. Para escolher o próximo nó, eu tenho que escolher o nó que tem a menor distância, como sempre está no algoritmo. Então, esse D daqui. E eu já sei que a menor distância é de 5 para A. Tá? Mas eu tenho que pegar os nós que estão ainda não foram, né? Inspecionar e recalcular a partir dele. De D eu consigo chegar a C? Consigo, com 2. Mas de A para D já era 5. Então, na verdade, eu recalculei isso daqui. Esse caminho daqui, 2 mais 5 deu 7. E eu vim a partir do D. Tá? Ou seja, então recalculei o que tinha, e desses daí, que tinha um caminho mínimo é o D, eu jogo para cá, e no final das contas eu terminei meu algoritmo. Eu terminei meu algoritmo dizendo que, na verdade, eu posso chegar do C, né, pelo D, gastando 7. E do D, eu posso chegar ao A. Então, por aí, você vê o caminho mínimo. Então, o que vocês vão fazer? Procurem na internet, vejam isso, e o próximo está gravado? O próximo exercício? Façam sozinhos, passo a passo, façam entre si, descubram, vê se vocês entenderam. Qualquer coisa, pergunte à professora ou pergunte para a gente mesmo. Pode mandar e-mail. O importante, a moral da história, a lição de vida aqui, é que, às vezes, os caminhos que parecem mais simples são os mais enganosos. Você estava no A, você viu, opa, daqui só gasto 3, daqui eu gasto 5, então a ABC deve ser o mais fácil? Não, no final das contas foi a DC. Então, é essa a ideia, gente. Olha, não precisa ficar apavorado, que até quem está na faculdade olha 2 vezes, 3, depois que faz meia dúzia de vezes, pega o... Não é brincadeira, não. A gente é um semestre olhando basicamente isso aqui. Isso. Mas eu estou contente se a gente conseguir ter passado essa ideia de que estruturas matemáticas são interessantes, gráficos são interessantes, dei a ideia de um algoritmo, e vocês podem procurar na internet. E uma coisa legal é que, assim, lembra quando o Jalmir mostrou que sistematizando lá aquela coisa de descobrir a interseção dos conjuntos e tal, depois não importa como tu cresce o número de conjuntos, ou tu cresce, né, começa a ficar cada vez mais complicado, o método continua funcionando. Então, se vocês aprenderem esse algoritmo de busca de caminho mínimo, como o Jalmir está mostrando aqui, por exemplo, pequeno, vocês podem confiar que ele vai funcionar para qualquer tamanho de problema. Então, quando vocês pensam, tipo assim, a empresa mais famosa, de maior sucesso na história do mundo, que é o Google,
é baseado num algoritmo tipo isso aqui, tá? Não é exatamente esse aqui, mas é tipo isso aqui. E é essencialmente montar um grande grafo e saber quem tem mais relevância no grafo e quais são os caminhos, porque o que o Google fez quando começou, não sei se vocês sabem, é tentar montar um grafo da internet, né? Qual página aponta para qual página. Então, quando tu procura lá no Google, e aí ele sabe que, entendeu? A página mais relevante do mundo sobre Mendel é a página do Jalmir, é porque muita gente aponta para o Jalmir, tá? Então, assim, não é exatamente o caminho mínimo, mas são algoritmos tipo esse aqui, que servem para coisas muito, cara, muito importantes no mundo. Essencialmente, uma das bases, cara, um dos pilares da nossa tecnologia atual é esse tipo de coisa, tá? Então, é importante mesmo. Sei lá. É verdade. Obrigado, Vinícius. Isso é verdade, é muito importante. Por isso que tem gente que é cientista de dados, por isso que tem gente que ganha dinheiro com algoritmos. Para chegar à conclusão de hoje, primeiro, pessoal, obrigado por terem chegado até aqui. Foi um ano difícil, mas foi muito bacana. Então, para vocês levarem para casa, o caminho mínimo da origem ao destino é formado por subcaminhos mínimos. Será? Faz sentido? Por quê? Tenta lembrar o que o Vinícius falou do jogo das outras vezes. E boas férias e feliz ano novo. A gente agradece aqui a vocês por terem vindo até aqui. Espero que a gente possa ter acrescentado alguma curiosidade a vocês e mostrado algumas coisas interessantes. E oxalá, ano que vem a gente está aí. Tá? Boas férias e feliz ano novo. É isso, pessoal. Walter, pode fechar se você quiser. Ok, tá certo aí, obrigado a todos. Então, temos Mostra de Talentos, a primeira semana de dezembro, e esperamos todos vocês, não? Felizes férias também para todos. Isso, para quem... Para quem aprovou tudo, né? Todos, para quem passou por tudo. E o caminho mais curto para ter uma férias feliz é o caminho mais curto para as suas provas, para os seus estudos, para os seus prazeres. Então, ficou parecendo aquela mensagem do final do desenho animado, né? Que o pessoal falava, tipo, a história não tinha nada a ver, e no final era assim, pô, cuide bem do teu irmão mais novo. Não tinha nada a ver com a história, a missão, né? Tá, beleza. Tá bom. Vou parar de gravar. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. valeu, Feliz Natal. pessoal. Tchau, Feliz tchau. Ano Novo. Feliz Natal. Tudo de bom.